Nem foste à Maria Clara nessa noite de quarta-feira, 18 de março. Telefonaste, pretextando alergia, uma das tuas arreliadoras alergias aos pólenes da primavera. E depois subiste diretamente ao quarto, após o jantar, a repetir-te alertas e a odiar o vizinho. A paciência esgotara-se. A prova provada nunca mais surgia, as coisas arrastavam-se intoleravelmente. As sevícias tornavam-se progressivamente mais pesadas e insultuosas. Ah, musaranho, não. Nem ele serpente à tua custa. Decididamente, ou provocavas um desfecho, ou te sujeitavas ao desfecho. Desfecho tinha de haver, ou o ditavas tu, ou tu ditava o Guzmão. Mas como provarias o crime? O busilis. Que evidências poderias exibir? Como vencerias a incredulidade cúmplice, comprada, recebida em vassalagem ou adquirida à custa de chantagens de toda a pensão, Nogueira, Sarmento e Companhia Limitada? Bolas, tinham decorrido quase 2 meses sobre o teu primeiro dia no quarto, 2 meses em que noite após noite a tua dignidade foi submetida a intoleráveis vexames e a tua intimidade devassada por aquele olho gélido e maligno. Até uma rã viva saltara certa vez do buraco. Horrorizado, dado que não consegues suportar a presença de répteis e batráquios, imediatamente a expulsaste à ponta do chinelo pela porta da varandinha, do que logo te arrependeste, pois poderia constituir prova valiosa. Prova valiosa? Ora, seria muito ousado imaginar que a dona Rosalina te havia de acusar de teres tu mesmo trazido a rã, a fim de com ela incriminares o Guzmão? Não era de provas assim infiáveis que precisavas, provas que pudessem ser artificiosamente voltadas contra ti. A prova definitiva tinha de ser algo de género diferente, um facto indesmentível capaz de encostar de uma vez por todas a quadrilha à parede. Desinteressado da papelada do louco, aliás, algo de sensacional que já decidiste editar, deste-te a aguardar, olhos fitos no buraco, o momento do insulto. Buscavas inspiração. Fecho de plano, precisa-se. Brincaste contigo mesmo. Porque bem sabias que era ponto fraco teu essa confiança indolente no golpe de gênio, no súbito eureka caído do céu aos trambolhões. Tinhas arquitetado tudo muito bem, porreiro, genial, exceto o desenlace, o qual fiavas da inspiração que um dia havia de vir, jovem juvante. A improvisação, Basílio, teu velho defeito. Resultado? Estava à vista. 2 meses decorridos e tu ainda quieto e manso à espera de uma inspiração que havia de vir, dia de São Nunca à tarde, sabe Deus à custa já de que mutilações. Mas eis que farejas no ar, que hoje é o grande dia da visitação. Ouves o Guzmão entrar, despir-se, fazer ranger a cama e ressonar. Estás calmo como um deus. Dás-te ao luxo de pegar no spray inseticida e ir vitimar uma melga que te tem moído a paciência e viste de súbito escapulir-se para os refegos da cortina. Pff, a melga já está. Mas mantens o spray na mão para o caso de outras melgas. Rodas a embalagem, lês distraidamente o rótulo. Composição. Diclorvos. Achaste graça aos diclorvos. 0,4%. Piretrinas, 0,2%, botóxido de piperonito, 1%, destilados de petróleo, 17,71%, substâncias inertes, 80,69%, o total, 100%, não está lá escrito, faz as contas de cabeça, dá certo. O Guzmão volta-se com estrondo na cama. Continuas a ler. Manter afastado das crianças. Conteúdo sob pressão. Não fure nem queima a embalagem, mesmo depois de vazia. A hora está próxima. Sabe-lo de uma certeza intensa. Evite cuidadosamente pulverizar,
em direção à boca, nariz e olhos. Levantas o olhar ao buraco, no momento exato em que uma peça característica de louça das Caldas se insinua, simula um breve coito e recolhe a escuridão do outro quarto. Mas a ti é isso. Interessa-te o epílogo do olho, porque, quando ele surgiu para a inspeção costumada, obtiveste a graça dos deuses ou dos demónios infernais, ergueste no ar a embalagem de inseticida e, rápido como um relâmpago, mortífero e certeiro como o jacto da cobra cuspideira, pulverizaste sem piedade. Ouviste um urro rouco e enfurecido que te confirmou alvo atingido. Mas o urro prolongou-se para além do normal, ininterrupto, apenas de quando em quando sacudido, como que numa modulação interrogativa de quem se estivesse perguntando o que lhe sucedia e por que lhe sucedia. Pareceu-te o caso estranho. Vencidas todas as repugnâncias éticas, espreitaste pelo buraco. E eis o que viste. O Gusmão tinha acendido a luz e estava de pé no meio do quarto, mas dobrado pela cintura, com os olhos tapados a mãos ambas, e urrava sem cessar. De súbito, como se convulsionado por um furor novo, dirigiu-se, sempre urrando, para o lavatório, para onde baldeou precipitadamente a água do gomil e com ela lavou os olhos com modos ansiados. Após a ablução, encarou o espelho, só para, com redobrada ira, altear o urro até um registro altíssimo e suspeitado na sua glote de barítono. Que teria visto no espelho? Fosse o que fosse, dirigiu-se para o leito e sobre ele se estiraçou de barriga, a cabeça afundada na travesseira, os punhos poderosos esmurrando o colchão. E urrava sempre, num urro em que por vezes parecia possível reconhecer palavras. Jamais testemunharas uma tal manifestação, um híbrido assim de raiva e dor. Ali havia qualquer coisa que não era deste mundo. Revezaste o olho com que espreitavas, que já de tão atento lacrimejava, e viste o Gusmão erguer-se derrompante, tomar um sapato do chão e, caminhando na tua direção, vibrar com ele repetidos golpes na parede, no buraco por onde uma tão grande desgraça lhe havia sido coada. Afastaste-te instintivamente, quando as pancadas cessaram, reaproximaste-te a medo, introduziste o olhar pelo buraco e não o viste. Tinha-se escapulido para fora do teu ângulo de visão, mas mantinha-se no quarto, visto que se continuava a ouvir o urro ininterrupto que parecia nem deixar momento para a respiração, assim como um vasculhar atabalhoado em alguma gaveta. Por fim o Gusmão reapareceu. Estava desgrenhado e cambaleava, estendia as mãos à frente do corpo como que temendo esbarrar contra os móveis e... Era isso. Estava cego. Aos tropeções tenteou o caminho para a janela, que abriu de par em par como se o ar lhe faltasse à mesma proporção da luz. E ali, debruçado sobre a noite, se ficou arfando. Assustaste-te, Basílio, a princípio, com a demasiada punição. Não tinhas previsto tão drástico final, e o vulto dele, debruçado à janela e urrando sem esperança, ia-te movendo à piedade. Mas breve sacudiste estas incomodidades. Nada. Havia que provar que havia 2 meses que vinhas sendo vítima do Gusmão e tinha-lo conseguido finalmente. Ninguém se atreveria agora a insinuar que te teria sido possível atingir-lhe os olhos se ele os não tivesse encostado ao buraco. Aí estava a prova, afinal tão fácil de obter, tão ovo de Colombo. Colocada perante a evidência, como podia agora a dona Rosalina continuar a encobri-lo? E os hóspedes, libertos da tirania, submetê-lo-iam talvez à sua justiça sumária, linchá-lo-iam, talvez. Sim, mas havia que proclamar o feito. Precipitaste-te para o corredor, berrando numa aleluia, como berrarão as trombetas no vale de Josafá no dia do juízo final.
Todos, todos venham ver! Breve se ouviram rumores de elevante, vozes várias, senhas de que a pensão se alvoroçava. A apoteose, ria-te por dentro. A dona Rosalina, como quando fora de um princípio de incêndio na chaminé da cozinha, apareceu em primeiro lugar, ainda a apertar um robe, muito agoniada. Atrás as criadas, alguns hóspedes. E tu, Basílio, triunfante, aguardavas toda esta procissão, agarrado à maçaneta da porta do Gusmão, não fosse o patife escapulir-se, ir num instante ao banco de algum hospital tratar os olhos e regressar composto, como se não fosse nada com ele, tudo isto sem dar tempo a provar nada com aquele sujeito nunca se sabia. Impavas no teu papel de Espartaco, que redime um povo da opressão e o incita ao desforço sobre a tirania abatida. E, tomando por modelo Gary Cooper num filme qualquer de soldados yankees contra índios, dispuseste toda aquela gente em semicírculo, levantaste a mão a pedir um pouco de atenção e disseste: calma, por favor, tenham calma. Eu explico tudo. Como sabem, tenho-me empenhado em demonstrar que este senhor que dorme aqui tem o indesejável costume de me insultar através de um buraco que há na parede entre os nossos 2 quartos. Têm-se rido de mim, em particular a dona Rosalina, que, de forma aliás muito suspeita, toma sempre a defesa do figurão. Pois chegou o momento de ser eu a rir. Queiram fazer o favor de me explicar por que motivo terá ele ficado com os olhos neste estado que vão ver. E abriste a porta de rompante para o efeito ser demolidor. Contavas ver um Gusmão dando obstinadamente costas à pequena multidão para ocultar a sua vergonha e derrota. Infelizmente, porém, Basílio, o que se via da porta do quarto não coincidia com o que se via através do buraco. Começava porque a luz estava apagada, a janela cerrada e o Gusmão dormido com tal inocência e de um sono tão de justo que resistira ao alarido dos últimos minutos. E ressonava, o infame, indiferente à tua tremenda confusão e vexame inominável. Que te restava, pois, senão aceitar que aquele homem era forte demais para ti? Homem? Demónio devia ser invulnerável a forças e ardis humanos. Tinha forçosamente de te absorver como a estrela do mar à amêijoa, não obstante a concha, a serpente, o musarém, os 2 termos de um binómio eterno e sempre igual, o momento de seres tu a rir. Com que dentes, Basílio, com que alegria! Ah, reconhece, tinhas já perdido o melhor de ti, não te podias furtar a subir os trabalhosos escalões de uma morte obscura. Desististe, com um último escrúpulo, salvar as aparências, de um último rebate de vergonha, antes de penetrares de vez na voragem do abismo, antes te considerassem louco do que em transe de capitulação. Motivo porque continuaste a esbravejar contra o inimigo comum, a incitar à cruzada, a apontar os olhos hipoteticamente atingidos do Gusmão, a crise mais violenta que jamais tiveste ensejo de fingir. Sempre insultando e concitando a rebelião, deixaste que te fossem levando para o teu quarto, entre vozes de aclamação, enquanto a dona Rosalina, pelo sim, pelo não, telefonava para uma clínica da especialidade. Ouviste ainda a sirene da ambulância, estendeste o braço com mansidão à seringa que o enfermeiro empunhava, dormiste numa calma imensa, num imponderabilíssimo vazio. No dia seguinte, dado que a crise tinha passado, pediste humildemente perdão a todos. E falta o último parágrafo que eu não vou ler. E dou assim por terminada a leitura da primeira fábula deste livro, sem o último parágrafo para quem tiver curiosidade de o procurar.